aglomeração de pessoas, não pode ter nada. É isso mesmo. Opa, dá licença, eu só vou dar uma palavrinha aí. Não me convidaram aí, mas eu vou me chegar a roda aí, porque eu fiquei sabendo agora pelo Alisson que ia ter reunião, eu me comunicaram. Então faz 20 anos aí que praticamente eu estou no comércio da cidade, né? Acho que tem alguma pessoa contra fazer parte da reunião? Aqui tá liberado. Então dá licença, obrigado. Vai começar? Começar. Olha lá, tá? Ao vivo. Bom, boa tarde a todos que estão presentes e os que não estão presentes também, né? Que estão nos acompanhando aí na transmissão. O motivo do nosso bate-papo, do nosso encontro de hoje, é para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas com relação à quarentena que foi implementada no governo do estado de São Paulo pelo governador João Dória. É normal que possa estar havendo essas dúvidas, né, e também um pouco de confusão na cabeça das pessoas, porque a gente está vivendo posição ambíguas, né? O governo federal, não na sua totalidade, mas através do presidente Bolsonaro, ele em público vem e expressa um entendimento, destoando um pouco dos seus ministros, né, como o próprio Paulo Guedes, como também o ministro da Saúde, o Mandetta, o próprio Sérgio Moro, ele se mostra contrário a esse posicionamento do Bolsonaro. E, por outro lado, o governo do estado de São Paulo, que defende um enfrentamento maior com relação ao coronavírus, principalmente com o reflexo que ele pode causar na questão do sistema de saúde nosso. O coronavírus, ele não tem um grau de letalidade tão alto, mas ele tem um grau de contágio muito alto. E a letalidade dele se dá de uma maneira mais intensa nos grupos de risco, que são as pessoas acima de 60 anos, são as pessoas que têm algum tipo de problema no sistema imunológico, as pessoas que têm hipertensão, diabetes, assim como os gestantes e os lactantes que estão nessa área de risco, né? O que ocorre? Ele não tem o grau de letalidade alto fora dessa área de risco, mas na hora que ele vai para a área de risco, ele causa uma necessidade de um tratamento nas UTIs, em CTIs e principalmente dos respiradores. Nosso sistema de saúde, né, assim como o sistema de saúde dos países desenvolvidos, como vocês podem estar vendo na Itália, na Espanha, os próprios Estados Unidos, não tem um número de leitos suficiente para atender essa demanda. Se a gente traz para a nossa realidade, nós temos uma população de aproximadamente 13.500 habitantes. Vamos supor que 10% da nossa população ela desperte algum tipo de sintoma do coronavírus, seja um resfriado, seja uma dor de garganta, seja uma febre, e que 5% dessas pessoas venham a necessitar de um atendimento hospitalar, em uma UTI e um respirador. 10% de 13.500 são 1.350. 5% de 1.350 são 70 pessoas necessitando desse tipo de atendimento. Para vocês terem uma ideia, a rede de Catanduva toda, que faz o atendimento de Catanduva e toda a microrregião, 19 municípios, ela por si só não tem esses 200 vagas, esses 200 respiradores para atender essas pessoas. Então, o governo do estado, ele propôs essa quarentena dentro do nosso estado, sabendo que o sistema de saúde hoje nosso não tem capacidade suficiente para atender essas pessoas. Então é por isso que foi decretado essa quarentena. Algumas dúvidas, né, que também acabam ocorrendo mas se o município ele não tem o decreto estipulado na cidade, o decreto estadual ele sobrepõe, mesmo que não há o decreto estadual ou o decreto municipal, o decreto estadual vai regular. E se o município fizer um decreto
de uma maneira mais branda. Também não funciona. O que prevalece é o decreto estadual. Então, alguns prefeitos, né, tentaram fazer decretos municipais destoando dos decretos estaduais. A própria Justiça já vem derrubando esses decretos e falando que o decreto estadual vai prevalecer. Então não adianta outros prefeitos, ou eu mesmo aqui na presença de vocês, vou ouvir aqui vocês, vamos tentar flexibilizar. Isso infelizmente não vai ter eficácia. Ele vai ficar apenas no papel e não vai existir. Muitos de vocês sabem que a minha forma de agir não faz de conta. Eu prefiro muitas vezes falar uma verdade que de repente não é a que a pessoa que vocês queiram ouvir, mas eu prefiro sair com a minha consciência tranquila e com o meu coração limpo aqui com vocês. Nós vamos também, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para a gente esclarecer um pouco da questão do decreto e das deliberações que surgiram com relação a esse decreto. O decreto que implantou a quarentena no estado de São Paulo é o decreto 64.881, de 22 de março de 2020. O que ele fala? Em linhas gerais, para a gente não ficar muito extenso aqui. Fica decretado a medida de quarentena no estado de São Paulo, consiste em restrição de atividades de maneira a evitar possível contaminação ou propagação do coronavírus, em termos do decreto. Então, ele suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, especialmente casas noturnas, shopping centers, galerias, estabelecimentos congêneres, academia, centro de ginástica, ressalvada as atividades internas. O dispositivo deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objetivo atividades essenciais na seguinte conformidade, que são aqueles considerados essenciais. Esse decreto, ele veio ao longo do tempo surgindo algumas dúvidas de como proceder. Eu não posso trabalhar interno, eu posso, eu não posso. Como é uma coisa nova, era natural que surgisse algumas dúvidas. Então veio uma deliberação, a deliberação 2 do Conselho Administrativo Extraordinário do Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, que ele vem trazer dar uma clareza para esse decreto. Então o que ele diz aqui? No caso de bares, lanchonetes, restaurantes, padarias, inclusive quando o funcionamento se der no interior de supermercados, admite-se o atendimento presencial ao público, vedado o consumo local. O que seria isso aqui de uma maneira mais objetiva? Ou seja, os estabelecimentos se enquadrados nesse perfil, ele está vedado o consumo local, mas ele pode funcionar de uma maneira restrita. Ou seja, ele trabalha com a porta semiaberta, ele trabalha com um balcão vedando a entrada no seu estabelecimento, e ele pode fornecer mercadoria desde que não tenha aglomeração, esse tipo de coisa. Ele pode vender o produto dele desde que a pessoa não consuma ali na frente. Das outras atividades, que seriam os estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços. Ou seja, vamos tratar isso aí, seria no caso das lojas, escritórios de... O cabeleireiro é outro assunto que nós vamos tratar. Isso seria mais os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Não está impedido de trabalhar, desde que ele se atente ao serviço de delivery ou drive-thru. Ou seja, vamos pegar um exemplo da Lu aqui, que ela tem a loja dela. Qual que é a orientação que nós temos? Dessa deliberação, e também dos órgãos de fiscalização. Você pode trabalhar internamente da sua loja, você pode fazer venda via WhatsApp, você pode fazer a venda via internet, via telefone, você mantendo a sua porta ali fechada e não tendo atendimento ao público, você pode fazer delivery, ou mesmo que tiver o drive-thru.
sair da loja, e você também pode drive-thru. O que seria o drive-thru? Né, a pessoa, né, vai lá parar o carro ali, parou o carro na frente do estabelecimento, ela receber a mercadoria na porta dentro do carro dela, não tem problema nenhum. Né? Então, é uma situação que não está impedido. O que não pode é o atendimento presencial. Né? Não pode consumir dentro do estabelecimento, e também não pode estar, nesse caso específico de comércio, de lojista, que está excluído da questão de alimentação, por exemplo, a sorveteria. A sorveteria, ela já se enquadra nessa questão a porta meio aberta, fechada com uma mesa ou alguma coisa tampando, ele pode vender o produto dele ali na porta. O André, que é no caso da loja, se enquadra na questão da Lu também. Eu tenho também o caldo de cana lá, eu queria tirar uma dúvida em relação a isso. Depois a gente pode Vamos partir só adiantar para chegar no... É o seguinte, outro ponto importante que fica claro no parágrafo 4, a decretação de quarentena levada ao efeito pelo decreto 64881, na medida em que objetivou conferir tratamento uniforme às restrições direcionadas ao setor privado estadual, prevalece sobre as normas em sentido contrário e eventualmente editado pelos municípios. Então não adianta o prefeito vir e falar que vai flexibilizar. Pode até ser que ele o faça, mas ele vai ser contestado e essa medida não vai surtir efeito. A Lu comentou aqui com relação aos cabeleireiros, aos manicures e as... A salgadaria se enquadra dentro dos bares aqui, restaurantes e enfim. Então, as pessoas ligadas ao setor de beleza, manicure, cabeleireiro, esteticista, esse tipo de atendimento, ele também estava restrito por se tratar de um atendimento presencial e de contato direto. Hoje à tarde, como essas dúvidas vão surgindo, e as alterações são necessárias, o governo do estado de São Paulo, através de pronunciamento, ele disse que o atendimento desse tipo de serviço, cabeleireiro, manicure, esteticista, esse tipo de trabalho em geral, ele está permitido desde que seja feito na casa da pessoa. Então, de repente, se a Dani quiser cortar o cabelo dela, ela não pode ir até o salão do cabeleireiro, mas o cabeleireiro pode ir lá na casa dela fazer o serviço, desde que é respeitada as normas de segurança. Né? Então essas são situações que foram mudando, né, conforme o tempo, para ir se adaptando a essa realidade. São situações que o governo do estado julga necessário para que a gente não tenha esse colapso na saúde que foi levantado aí no começo do nosso bate-papo. São situações também que valem hoje, não são situações que estão mantidas aí de uma maneira definitiva. O que vem ocorrendo são mudanças aí ao longo dos dias, de acordo com a necessidade, de acordo com as coletivas de imprensa aí que a gente pode estar acompanhando na internet e nos meios de comunicação. A quarentena, ela se estende até o dia 7, não há nenhuma normativa ainda que fale que isso vai ser estendido. Como vai ficar isso depois, hoje eu não tenho como trazer isso para vocês. As informações que eu tenho são as mesmas que vocês têm acesso. Então, o próprio secretário da Saúde ontem, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, ele disse que a quarentena está mantida até o dia 7. Após isso, não tem nenhuma determinação que vai ser estendida, como também não tem nenhuma determinação que fale que vai ser suspensa no dia 7. Então, nós vamos ter que aguardar ao longo dos dias aí para estar definindo essas situações. A gente também hoje fizemos aqui uma reunião junto à Polícia Militar, junto ao Claudemir, que vai ser o responsável aí da cidade pela fiscalização do Covid-19, e junto à Nádia, que não pôde estar presente aqui, que ela está com problema da filha dela e estava presente com a gente. A ideia aqui não é punir ninguém, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, a gente sabe que é uma situação difícil para todos. Nós temos um problema sanitário na questão da saúde, como nós temos também um problema de questão econômica.
né, os nossos pequenos e médios comerciantes, empresários, todo mundo preocupado com as contas que estão chegando. Então, o nosso intuito aqui com a fiscalização não é prejudicar ninguém, muito pelo contrário, é orientar para que a gente possa todo mundo trabalhar dentro das possibilidades que está dentro do decreto, né? Então, essa que é a nossa reunião também que precedeu aqui junto com a nossa equipe de fiscalização, que é o Claudemir, é a Nádia pela Vigilância Sanitária e a Polícia Militar, que hoje é representada pelo Sargento Alisson. Sobre a aglomeração de gente fora do comércio, praça, você chegou a alguma recomendação? A gente também agora nós temos que a recomendação. Não, porque senão eu estava comentando com o Alisson, senão eu acabo sofrendo com isso. Porque às vezes a pessoa está aglomerada na praça, às vezes ela vai no meu comércio 2, 3 vezes. No meu comércio eu proíbo de consumir. Mas se a pessoa estiver comprando no meu comércio, consumindo na praça, ao redor do meu, não perto, porque na frente do meu comércio eu não vou deixar. Ele mesmo pode ser o fiscalizador. Se ele percebeu que a pessoa não está comprando para ir até a residência dele para consumir, o que ele pode fazer na segunda vez que a pessoa vir? Eu falei para você que eu estou vendendo para você fazer o consumo na sua residência ou em algum local seguro. Não é para aglomerar. Não tenho mais o que você pediu. Não, eu entendo. Ele mesmo fez a fiscalização dele. Nós de comércio sofre porque a gente já caiu demais a demanda. O que nós podemos fazer, eu acho que a partir de hoje, é o quê? É trabalhar a conscientização. Entendo. Mas eu também acho que deveria também ter alguém assim. Sim, nós podemos fazer entendeu? esse tipo de orientação. Porque assim, pra mim fica até melhor. Você entendeu? Porque aí a pessoa já vai estar consciente que vai ter que pegar e vai ter que sair dali e consumir em outro local. Ela não vai ter que ficar na proximidade do comércio. Você entendeu? E aí, pra mim é bom, seria bom. Entendeu? Eu também, essa conscientização aí é legal, né? Tipo, tô vendendo agora e não vou vender mais se você vier aqui de novo. Mas, porque, querendo ou não, a gente tá falando aqui do vírus, né? E ele prolifera com aglomeração, você entendeu? Então, já terminando essa aglomeração de gente, eu acho essencial. Eu digo nós mesmos difundirmos isso que nós estamos conversando aqui. Eu não digo não só no atendimento ali, mas eu digo nós trabalharmos essa situação, porque a gente pode ver pelo próprio decreto, né, aqui do Estado e essas deliberações que foram surgindo, a ideia do governo do Estado também, ele sabe que se houver atividade econômica ela paralisar como um todo, não adianta nada a indústria lá produzir se não tiver consumo. Então o governo do Estado de São Paulo, ele está se preocupando com a questão sanitária, mas também ele entende que ele não pode, ele precisa criar alguma forma da atividade econômica ela acontecer. E é esse que é o motivo nosso de estar aqui hoje, para que a gente possa deixar claro, né, o tipo de funcionamento, para que todo mundo aí possa, o consumo automaticamente caiu, mas que pelo menos todo mundo possa aí vender o mínimo necessário. A gente, querendo ou não, eu queria mesmo estar fechado, sem poder realmente abrir, porque querendo ou não, a gente tem filho, a gente tem mãe, né, que também é idosa, né, que é um risco aí, né, de classe máxima, né, mas só que a gente também tem que entender que esse povo que circula aí até mais tarde, né? Então eu acredito que também, roda desnecessária, né? É o momento de conscientizar esse povo para eles não ficarem rodando até mais tarde. Mas eu acho que a conscientização tem que ser dos órgãos mais. E a gente mesmo do comércio falando, o pessoal não leva muito, né? O pessoal não leva assim. Claudemir, eu acho que fica a dica aí, é válido, para que a gente, a hora que a gente vê a aglomeração, a gente trabalhar também essa para que não fique. Caso que eu vou colocar, nem a questão internet. A gente vê que as crianças foram liberadas da escola para se proteger. E você vê muita criança na rua. Quer dizer, Como que a gente reporta as crianças? é um caso crítico, né? Porque essa criança, tudo bem que ela é parte mais imune, como coloca, com mais imunidade. Só que aí o que acontece? Ela vai à rua, ela volta para casa. E em casa vai ter, e ela não vai, se ela for uma vez, ela é constante. Porque criança é assim.
Então os pais também têm que conscientizar de que a criança não está indo na escola, não está vendo a aula, não pelo fato de não é por causa disso, é uma proteção, né? Já começa a se dali. Na verdade, eu acho que o governo aí fez um isolamento mais bem organizado. Eu acho que se o governo tivesse feito um isolamento mais organizado, eu acho que teria mais sucesso. Acho que agora a gente está ainda no início desse. Eu acredito que pela essa escala ainda que uns 15, 20 dias o negócio vai estar mais. É outra colocação importante, né? A questão hoje nós não temos ainda uma noção exata de qual o grupo mesmo e o número de pessoas infectadas, porque a gente carecia, o estado de São Paulo e os outros estados e outros municípios também careciam ainda de uma estrutura melhor para fazer esses testes. Agora que estão chegando aí testes rápidos, eles estão melhorando a capacidade de avaliar esses exames, para aí sim a gente ter uma noção exata de como é que está a evolução desse contágio, como é que está essa curva de crescimento do contágio, né? É uma colocação realmente que faz sentido, né? E hoje há essa dúvida ainda dos órgãos de saúde, da noção exata de quão está esse contágio, né? Junto ao nosso estado, os outros estados e com relação ao país também como um todo. Mesmo porque a gente vai ter que ter de hoje, desses dias, né? Já estamos aí praticamente confinados, fizemos Big Brother, né? Em casa, porque eu não estou acostumada a ficar em casa. Então eu coloco assim, não é só isso, é a mudança de comportamento. Vocês já fizeram regime? Para não tira aquele negocinho. Você imaginou você ficar em casa, confinado, sem amigos, sem nanã. Aí você pega uma rede social, você vira uma paranoia, gente. Você muda a mente, a tua mente, ela não para, né? A mente da gente não para, mesmo dormindo a gente sabe que ela não para. Então A escola de tempo integral de espanhol e catalã está dando as aulas via online. E aí a pessoa... Sim. Não perdendo a matéria, não tem que acompanhar, tem todo um negócio bem feito. A escola lá em E aí eu quero dizer assim, além das tuas contas, né, do teu compromisso, das tuas contas familiar e o teu comportamento, que você era acostumado a abraçar, conversar, sair, porque nós somos assim, o brasileiro é assim, né? E hoje muitas coisas já começam por aí, que às vezes é o momento que você mais precisa daquele abraço e você, né? E nem sempre é ali no teu convívio. Às vezes a pessoa que te orienta é lá fora. E hoje você não pode. Então já começam muitas coisas. Então a mudança de comportamento. E qualquer mudança gera conflitos, né? Imagina uma que está mudando o ser humano, querendo mudar o ser humano por completo, né? Vamos supor assim. Então é difícil. Eu acho que esse bate-papo hoje, né, eu acho que a gente podemos trabalhar em duas frentes aqui. Uma delas é a gente poder externar para os nossos comerciantes, prestadores de serviço, a possibilidade legal, né, deles estarem funcionando e poder garantir o suficiente. E também entrando nessa questão comportamental, das regras de isolamento, da gente respeitar essa questão de a gente entender que esse não é um período de férias, mas um período de cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes, muitos de nós aqui não estamos dentro da área de risco, mas nós temos pessoas que, como o Juninho ele falou, temos a mãe, temos as nossas mães, temos nossos avós, tem os filhos que estão dentro dessas áreas de risco. Então a gente pode, partindo daqui hoje também, a prefeitura, nós vamos elaborar uma cartilhinha, isso que a gente está falando aqui hoje, a gente elaborar uma cartilhinha, né, isso, a gente pode divulgar nas redes sociais e aí enviar no grupo aí de vocês também, para que vocês nos ajudem a disseminar, para que a gente possa conciliar as duas coisas, um pouco, né, da atividade econômica, para que todo mundo consiga atravessar esse momento de crise,
e também, por outro lado, as regras de comportamento, de isolamento, para que a gente possa fazer com que a gente não leve esse risco dentro dos nossos lares e para os nossos familiares. Né? Tem algumas situações também que os governos, o governo federal, ele vem sendo votado, né, no Congresso. Uma delas já foi aprovado, que é o auxílio, né, para os trabalhadores informais. Nós vamos estar fazendo aí um comunicado para orientar as pessoas, quem tem acesso, quem não tem, como ter acesso a esses recursos. Tem também linhas de financiamento aí que vão ser disponibilizadas para os bancos, para poder fornecer para as empresas, para aquele que tem mais funcionários, para que ele possa bancar essa folha de pagamento ao longo desse período de crise, né, com juros reduzidos. Tem também o Banco do Povo oferecendo uma linha de crédito aí que vai de 200 a 20 mil reais para os pequenos comerciantes, onde eles vão ter uma taxa de juro reduzida para poder ter o capitalzinho de giro, honrar as suas despesas, para que ele possa ali ter um fôlego nesse momento de crise. Porque, como toda situação, uma situação boa, ela não vai perdurar para sempre. Ela vai tá bem, vai ficar mal. E o momento ruim também ele não vai se perdurar. Isso não vai durar para sempre, vai melhorar. Os governos, não só do Brasil, como os Estados Unidos, vêm criando pacotes. Os países europeus também criando incentivos para que esses países possam sair, assim como o nosso, né, criando incentivos aí, ferramentas para poder ajudar o trabalhador informal, os pequenos comerciantes a atravessar esse momento de dificuldade. Então a gente também já está atento aqui, nós só ainda não divulgamos porque a gente está aguardando essas medidas se tornarem efetivas para poder estar trazendo essa informação para vocês de como vocês acessarem. Porque muitas vezes está uma linha de crédito lá disponível, mas o André não está sabendo, né? Então a linha de crédito está disponível e a Sueli não está sabendo. Então nós vamos, né, me comprometo com vocês a tá analisando aqui certinho, e assim que elas estiver vigorando, a gente vai estar... Isso, a gente vai... Não, isso aí é um compromisso meu aqui com vocês. A gente vai estar atento, né, a essas medidas aí, de a gente tá podendo deixar vocês a par dessas linhas de financiamento. Tem uma situação também que já está definida, a questão do recolhimento de fundo de garantia, ele está suspenso aí por alguns meses. A questão do pagamento de imposto para quem é optante do Simples, a partir do mês que vem pode trocar uma ideia com o seu contador, né? O Weber é contador aqui, ele deve estar ciente também. Quem é optante pelo Simples, não é que você não vai pagar, né? Porque o governo ele não pode isentar, mas ele vai fazer o quê? Um diferimento. Nos próximos meses aí você não é obrigado a recolher o seu imposto e você vai recolher ele lá na frente. Se permitir até um parcelamento na hora desse recolhimento. Isso. Então são situações que a gente vai estar colocando vocês a par, né? Tem a questão também da CPFL, tem uma normativa aí da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, está suspenso os cortes de energia elétrica enquanto durar esse período de crise. Não é também que está todo mundo isento, né? É a questão de não poder ter o corte, né? Mas dá aquele fôlego para a pessoa poder se organizar. Tem a questão também da Sabesp, também está através de uma solicitação do governo do estado. A Sabesp não vai fazer corte de água nesse período de dificuldade. E nós também aqui do governo municipal, a gente está aguardando essas situações se consolidarem, né? Porque o governo federal pode tudo, o governo do estado pode um pouco, e infelizmente nós municípios a gente não tem toda essa autonomia. Então a gente está atento para ver o que pode, o que não pode, para também a gente criar nossas medidas, como por exemplo o Juninho, o que é possível fazer com o IPTU, né? Se o governo do estado e o governo federal está protelando o pagamento, nós também podemos de repente protelar esse pagamento do IPTU, né? Criar algumas medidas dentro das condições. Não adianta a gente vir aqui, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não adianta trazer uma expectativa que não possa ser cumprida, mas dentro das possibilidades nós vamos estar dialogando aí com a Câmara Municipal para que a gente possa trazer também o nosso auxílio, o auxílio do município, para poder todos juntos atravessar esses momentos de dificuldade. Daniel, desculpa. Eu queria falar do fundo de garantia, mas por parênteses, antes de coisa, eu vi na Nádia,
trabalho do comerciante, né? Nós na água a gente está podendo trabalhar porque a gente ainda enquadra como serviço essencial, como o próprio Juninho disse, né? Mas a gente, como pessoal que está aberto no comércio, sente que você tem uma queda na demanda, né? Não só aqui dentro do município, como a gente também, que inclui outras cidades também, a gente sente que o movimento baixou bastante, né? A nossa venda descartável, por exemplo, praticamente foi a zero, né? Por quê? Porque bar está fechado, o restaurante está fechado, o hotel está fechado. Então isso tudo também reflete para a gente, né? Assim como eu sei que reflete para todos que estão abertos e pior ainda para os que estão fechados, né? Eu entendo a posição do Juninho de não querer ir contra o decreto estadual. Acho que ele está correto, porque se existe uma lei maior que a lei estadual, não faz sentido o município ir contra, né? Então, o que a gente às vezes vai ter que achar de jeitos, vamos dizer assim, nesse meio tempo, vai ser de fazer esse trabalho mais informal dentro de casa, como no caso do pessoal que mexe com a área estética, as lojas, às vezes fazer um trabalho diferenciado às vezes com o cliente, porque infelizmente não vai ter como burlar o que está no decreto, né? Agora, fazendo um parênteses só com relação a essa questão do imposto que o Juninho falou, já está valendo essa questão do fundo de garantia. O nosso, por exemplo, eu mesmo já pedi para a isenção do pagamento dos próximos 3 meses do fundo de garantia. O contador tem que fazer um pedido especial para o governo. Aí nós vamos ficar agora não sei se é março, abril e maio, ou abril, maio e junho. Ainda isso eu não sei qual é, acho que é abril, maio e junho, né? E aí esse valor que você vai deixar de pagar agora nos próximos 3 meses vai ser parcelado até dezembro. Então isso, quem tem comércio pode fazer e lógico que tem funcionário, né? Isso já está valendo, só que a empresa tem que fazer opção por isso. Então tem que procurar o contador mesmo para o contador fazer isso daí. Mas, e agora isso eu também, como eu não estava fazendo parte do grupo, eu vim só representando a NAD, o que eu senti, parece que o pessoal falou, é que às vezes quem está entrando na loja parece com um pouco de medo, porque parece que a polícia às vezes chega na porta, o Alisson às vezes pode explicar melhor, né? Então, mas eu estou falando isso só porque eu escutei, né? Então, às vezes o Alisson pode explicar isso melhor, quer dizer, não é uma coisa de repreender, né, Alisson? É mais de instruir, na verdade. A gente está apoiando, trabalhando em conjunto com a prefeitura para fazer cumprir o decreto, porque agora a partir de hoje começou o Claudemir, e a prefeitura até então só estava com a ANAD. E a Polícia Militar estava dando esse apoio. Por exemplo, hoje na parte da tarde eu já passei em 2, 3 lugares para já orientar o que vai acontecer amanhã, sabendo que o pessoal já não ia vir hoje na reunião. E a partir de amanhã a gente vai ter outras medidas, que o prefeito vai passar posterior aí. E foi por isso, mas nada de repreensão, nada, apenas a título de orientação. Porque muitas das pessoas estavam descumprindo mesmo o decreto. Então foi por isso, nada de... Mesmo porque até o momento eu não tinha o decreto em mãos, eu não tinha nem o estadual e nem o municipal. Então você, né? É que por isso que eu acho que a grande valia hoje da gente estar aqui hoje, a gente tem que ler. o que acontece? A gente percebia o quê? Um desencontro, né? Nós temos aí o governo federal apontando para um lado, o estadual para o outro, nós aqui na base, nós municípios, a gente, como é uma coisa nova, né, uma coisa que nunca ninguém enfrentou, gera essas dúvidas, gera esses desencontros. Então nós podemos fazer daqui um marco, né, um marco onde todos aqui possam sair daqui um pouco mais conscientes, né, da forma de como trabalhar, da forma de como agir, né, a questão também da gente trabalhar essa consciência, como eu disse aqui, da própria questão sanitária, mas realmente essas dúvidas, esses desencontros, ela havia e é justamente por isso que a gente está aqui hoje, né. Eu acho que com esse bate-papo e com as informações que nós vamos estar soltando a partir de amanhã, eu acho que a gente consegue dar uma tranquilidade maior para vocês poderem trabalharem, para o consumidor também ele poder consumir, que muitas vezes ele está com receio também, posso ir, não posso, né? E a gente se compromete também de dar um norte através de publicações e passando aí para vocês distribuir para os companheiros, para que não tenha, para que a gente possa diminuir o máximo de dúvida possível, para que a gente não tenha mais esse desencontro. Uma dúvida, uma propaganda pode fazer, normal? Nossa, o carneiro está fazendo, não tem problema. Não tem contato, não tem atendimento pessoal, presencial, sem problema. Colocou lá também. Pode ser feito.
você acha? Eu acho que não custa nada a gente já falar, aproveitar na live, hein? Já tem mais pessoas assistindo, pelo menos a gente. Isso. Você quer passar? Pode passar. Quer falar? Pode passar. Pode passar. Vou pegar as anotações aqui. Pessoal, só a título de orientações aí, a partir de amanhã quem vai passar a fiscalizar isso aí vai ser o Claudemir. Vai ter todos o apoio da polícia, inclusive da vigilância sanitária através da pessoa da Nádia. Então vamos lá. A gente passou a parte da manhã lendo os decretos, lendo as deliberações e a gente chegou numa certa conclusão. E a partir de amanhã a gente vai seguir o que está nos decretos, o que está nas deliberações e não vai sair disso. Se sair disso, o Claudenir vai tomar as providências, vai acionar quem de direito e vai ter algumas sanções. Então vamos lá. Bar, lanchonete, padaria e restaurante, inclusive a salgaderia. Então tá no meio. O que vai acontecer? A gente chegou num consenso que a melhor forma vai ser que jeito? Meia porta, o acesso ao público, ao interior do estabelecimento está proibido. A pessoa coloca uma mesa ou algum tipo para impedir o acesso da porta para o interior do comércio, atende, não pode ter consumo nas imediações ali, é para levar para casa, tipo um delivery e ou um drive-thru. Se a pessoa chegar com o carro, só muda o nome. Estabelecimento que nem o da Lu, loja, floricultura e outros comércios parecidos, boticário, a porta fechada, não pode ter atendimento ao público, apenas o delivery ou o mototaxista para fazer a entrega, ou a pessoa passar para fazer a retirada no sistema drive-thru. Beleza? Vamos lá. Cabeleireiro, manicure e esteticista, que nem o prefeito acabou de avisar. Vamos supor, ô Sueli, você corta meu cabelo? Vem na minha casa fazendo favor. É o padrão que vai ser. Não pode abrir o seu salão para mim chegar até o seu salão. Se eu abrir a concessão de você na minha residência, sem problema algum. Isso aí foi o governador que acabou por passar agora no... É isso aí. Material de construção vai seguir o padrão que está seguindo, porque a construção civil não vai parar. Os de rua, aqueles que estão acostumados, tipo, tem o milho, a Então, garrafa, não é? isso daí que a gente vai... Deixa eu só terminar a linha de raciocínio, a gente já vê isso daí, que isso daí a gente não chegou nem para comentar a respeito. Correspondente bancário, que a gente tem os correspondentes bancários. O que acontece? Se ele for ligado a outro tipo de comércio que não pode atender o público, ele vai ter que pegar e fazer um isolamento no estabelecimento dele para apenas ser o correspondente bancário. Vamos supor o ligeiro. O ligeiro ele é correspondente bancário e ao mesmo tempo loja de imóveis. O que acontece? Ele vai ter que se adequar para ser apenas o correspondente bancário. Não pode ter o atendimento de pessoas no interior da loja dele. E o aí da informática, o Milton? O Milton, eu só preciso confirmar, depois a gente vai confirmar, se ele for relacionado à internet, qualquer estabelecimento relacionado à internet é essencial, funciona normalmente. O Evandro do Tchão, o rapaz ali embaixo, o DD lá, é internet, é serviço de emergência e de urgência, essas coisas tá liberado. A conveniência do posto, apenas atendimento. A papelaria vai cair nesse esquema das lojas de vocês, aí fechado, se alguém ligar, ó, manda um caderno para mim, ele leva, eu passo a retirar. Agora quanto a conveniência, não, ela pode entregar, colocar na sacolinha, o atendimento pessoal ali não. No posto teve até estilo bar. Só que o posto teve uma deliberação diferente somente para o posto de combustível. Por quê? Porque no posto de combustível você vai lá, abastece a máquina do cartão, muitas das vezes está dentro da conveniência. Você vai ter o acesso. Então o único estabelecimento que autoriza o acesso para a pessoa retirar é a conveniência no interior do posto de combustível. E agora ficou para tratar o assunto do André aí e a salgaderia também. O da Dani eu nem sei. É festa, não tem jeito. É festa, acho que tá até proibido, né? Mas tem comida. 15 Ô, pessoas Dani, só você vindo podia lá. fabricar máscara aquelas máscaras utilizadas. Você vê, o próprio governo do estado, né? Hoje Já fica é uma esclarecido. dificuldade, os estados estão tendo insumo.
dentro dos presídios, eles vão produzir máscaras, tamanha falta de necessidade hoje que nós estamos tendo, né? Eu acho que é um momento também, eu acho que toda crise, né, ela gera oportunidades, né? A crise está aí para todo mundo, né? Já está. Uns de uma maneira mais intensa, outros menos, principalmente os menores e menos favorecidos. Ela chega primeiro para um, depois para outros, mas todos nós vamos ser afetados. Então nós temos também que aproveitar esse momento de crise para a gente tentar criar alternativas, a gente inovar, para a gente poder atravessar esse momento aí de dificuldade. André, você tinha comentado como que seria Ô, Lu, você falou do milho. Do milho, da tapioca, esses informais, né? Não pode ter atendimento ao público. Se for delivery, então já não... Essa não é uma Eles situação. vão se enquadrar numa boleira, numa doceira. Ele vai ter que trabalhar por delivery também. Vai trabalhar na residência dele, fazer e levar. Isso. Porque eu acho que o que é importante ficar claro, aqui ninguém, o decreto não proíbe ninguém de trabalhar. Ele impede o quê? O atendimento. O Del faz no trailer. Não pode fazer no trailer. Eu acho que não, vai ter que fazer na casa dele. Qual? Mesmo que seja um delivery, tá dentro do O trailer. Del com o trailer aqui da praça. Aqui. Ele só não pode Jardel. abrir, né? Ele tem que deixar Jardel aqui no... Se ele tiver fechado, ele não pode ter atendimento ao público, né? Ele abre para dar o produto e a parte que ele entra. Então, no caso, ele só vai poder abrir a parte que ele entra. Vai mover lá dentro, né? O importante Vai rapar, ele vai Mas no caso da tapioca e milho, é o público, né? a não ser que ela trabalhe Só se ele dentro sair da da casa casa dele dela pra e ela entregar, vai né? entregar. Ó, eu quero meia dúzia porque de é o milho. seguinte, Ele vai lá e leva. Essas dúvidas, nós vamos sair daqui hoje, nós esclarecemos um pouco das dúvidas. Nós vamos sair daqui, vai ter mais dúvidas, vão ter mais questionamentos. Vamos supor, uma pessoa que vai, que nem o aniversário de um filho meu. Eu vou lá, vou comprar um bolo, eu, meu marido, meus filhos, eu vou fazer a minha festa dentro da minha casa. Não vai ter uma polícia que vai lá impedir e falar, você não pode comprar esse bolo e nem fazer esse doce. Correto? Então, quer dizer, vai continuar do mesmo jeito. Essas pessoas que vendem isso, eles vão fazer na casa deles. O duro vai ser que nem o cara do milho, um senhor de idade que não sabe mexer na internet, né? Já fica uma coisa difícil, né? Mas é como eu escutei quando eu fui no Tribunal de Contas e a mulher falou pra gente. Pra mim e pra Marisa, né? A Marisa falou assim, essas coisas eu deixo pra ela que é mais nova. Ela falou, não existe isso, deixar pra quem é mais novo. Todo mundo tem que se adaptar ao mundo que estamos vivendo. É o que eu te falei, dúvidas vão surgir, a gente tem que ficar atento, todo mundo tem que colaborar, porque também eu acho que é importante, eu acho que a gente deixar aqui, e o importante eu acho que a gente destacar o que é a isonomia. Eu acho que a gente tem que buscar uma forma de ter um equilíbrio onde todos possam trabalhar e todos, dentro das suas particularidades, todo mundo tenha as mesmas oportunidades de trabalhar, para que não gere distorções. Né? E isso cabe a vocês também, né? No sentido, a fiscalização é nossa, mas vocês nos ajudarem também. Tá uma situação assim, não tá tão legal, o que é possível fazer para melhorar? Eu acho que uma cabeça pensando nunca vai pensar melhor do que várias junto, pensando, discutindo, dialogando, né? Então eu acho que a gente sai daqui hoje, não sai aqui com uma situação definida, tanto nossa, aqui com interna, como também não tem como a gente prever, hoje à noite tem outro pronunciamento Amanhã pode mudar do governo federal, às 8h30, parece que é 8h30, 8 horas. Amanhã ao meio-dia e meio, o Dória faz outra coletiva de imprensa também. Então são situações que a gente tem que ir mantendo esse contato aí, para poder se adequando à realidade. Eu sei também que vocês já devem estar preocupados com o quinto dia útil, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então é importante também a gente ficar atento, né? Eu acho que criar alternativas caso tenha alguma mudança, para que vocês não cheguem na última hora lá e sejam pegos por uma surpresa. Os também estão bem abertos, né? No caso dos mercados maiores, todo mundo tem necessidade de procurar o mercado, né? O tomate, Não, vai seguir o decreto estadual. Supermercado, farmácia, posto de combustível. A padaria já enquadrou junto com essa deliberação. Com essa deliberação, a padaria já saiu da necessidade junto com o supermercado e já adequou junto com bares e restaurantes. O mercado não tem quantidade
quantidade de gente, essas coisas, nada. Isso daí o proprietário que vai... Tem as orientações de segurança e nós vamos estar novamente reforçando isso a partir de amanhã. Nós vamos estar... Mas no mercado a pessoa vai na fruta, espirra. Nós vamos dar uma... Nós já combinamos amanhã da gente fazer essa orientação para eles, para que tome esses cuidados necessários. Porque na realidade o mercado tinha que ter um cuidado maior, eu acho. Porque tem uma circulação ainda grande de pessoas, né? Todo mundo está lá, né? Na loja. A pessoa pega no mercado. Aí eu vou lá, pego, você pega. No mercado. O mercado é livre acesso. É livre acesso? O mercado é livre. Poderia limitar também, para virar aquele... Não, livre acesso assim. Tem que ter um controle de público, mas a pessoa pode circular normal. As normas de distanciamento, né? E o que a gente vai fazer amanhã é dar uma reforçada nessa orientação. Eu acho, se eu salvo engano, a Nádia já foi essa semana, acho que nos 2 supermercados, não, nos 3 supermercados, e passou algumas orientações. E a gente pode, esses dias também dar uma orientada, gente, ó, vamos cumprir. Acho que é válido, Claudemir, também a gente ter isso todo dia, dar uma fiscalizada, uma orientada, né? Para poder... Atende da porta para fora. Não entra também. Não, tá no mesmo padrão dos bares, aqui, né? No meu caso, eu enquadro sorveterias. Enquadro com padaria também. Isso. Também. Pode ter presencial. Posso fazer entrega. Pode. Na porta, normal. Na porta aberta. Delivery, drive-thru, na porta. Nós temos que sair daqui hoje, com essa, todo mundo pode trabalhar. Né? Cada um enquadrado dentro da sua... festa não. A Dani vai ficar difícil pra fazer festa. Ei, Barbie. Mas pensa pro outro lado, vai acumular uma quantidade de festa, você vai fazer um monte. Então tá liberado já desde o primeiro decreto. Só que é que pensa. Sacolão tá liberado desde o primeiro decreto. Mas aí, pra não ficar essas dúvidas, amanhã a gente solta um comunicado explicando certinho como, isso, não, como pode tranquilo, quanto funcionar. é o acesso, Porque coisas, nós o aqui estamos proprietário mais que tem cientes, que mas aqueles que controlar. de repente não participaram, Isso. né? Pra ficar bem claro. Pra você ter uma ideia, tem 135 pessoas assistindo a live agora. Pessoal, só para lembrar uma coisa, segundo o prefeito está colocando, amanhã a gente vai dar para vocês algumas informações, mas se elas já foram com algumas adaptações, é normal, porque... Já mudou. Tem um pronunciamento hoje à noite, tem uma coletiva amanhã meio-dia, até a coletiva de hoje, meio-dia e meio, era uma dúvida grande, cabeleireiro, manicure e pedicure, hoje que o Dória foi claro na coletiva dele, deixando claro que esse atendimento pode ser em casa, então as coisas vão mudando muito, a gente só faz acompanhar isso hoje no dia a dia para poder entender e de alguma forma colocar isso como norte para a população, mas então pode ser que até amanhã mude alguma coisa novamente, agora com o canal do comércio aí, acredito que vai ficar mais fácil até para a gente poder emitir os comunicados para vocês ali, que vai chegar de uma maneira mais Como rápida. aconteceu com você, Juninho, é que acho que ninguém tinha, porque foi de última hora, acho que não é por uma intenção. Não, então, Acho que ninguém tinha seu número e por isso você não foi adicionado. Não, mas não, acho que o diálogo é melhor. E aí a maioria não tá saindo. Na verdade, quando essas pessoas mandaram tem que ficar. Ela ia falando Duas que são responsáveis, eu acho que tem que ser responsáveis, né? A gente tem, assim, bastante tempo no comércio, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa legal para depois, não adianta que eu fiquei sabendo que uma hora faz 4, como você falou. Bom, eu nem no grupo não tô, né? Não, então, mas eu acho que já que é um grupo, né? Eu acredito que tem que ser repassado a todos, né? E adicionar todos aí que, né? Acho que a gente, nesse momento, é um momento crítico para todos, né? Então, eu vou dar uma... eu acredito que, né? Então, o administrador do grupo, ele tem o número dele privado. Então ele fica para postar o que tem para postar e quem tiver dúvida pergunta para ele no privado que aí não viram. Então. Hoje a começou a virar bagunça hoje. É só mais muita pra politicagem ter contato com todos aqui, né? Não, acho que o legal é que nem eu falando, ter uma coisa, né? A gente chegar num determinado norte, né? Para colaborar com Todo mundo possa trabalhar, né? com as mesmas regras, com as mesmas oportunidades. Para ser todos, né? Legal, né? E até o Claudemir. Viu, Claudemir?
É bom você passar o seu telefone pra mim agora, porque né, é bom que você tá fiscalizando assim, porque já tem alguma dúvida sempre, né? Então, já que tá. E a gente está à disposição aqui também, tem o telefone da prefeitura, né? Uma coisa legal aí para. Nós temos, é um momento de dificuldade. Né? Sim, é um momento de dificuldade, todos vão atravessar, governo federal, governo estadual, a União, os estados, os municípios, o pequeno comerciante, o médio comerciante, o grande, o industriário, o prestador de serviço. Né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar na unidade. Se a gente tiver unidade, tiver o bom senso, não que nós não vamos sentir os efeitos, sim, nós vamos sentir, todo mundo vai sentir. Mas se a gente se manter unido, a gente pode encontrar alternativas, né, para amenizar um pouco esses efeitos. E a gente está à disposição, né, dentro das limitações que são impostas, para procurar atender aqui as necessidades da nossa comunidade. O pessoal elaborou pergunta, quem dispõe a fazer, distribuiu para todo mundo, foi tudo respondido, para depois lá no grupo ninguém ficar falando que as perguntas não foram lidas. Mas ele foi respondendo deu para entender. Não, eu só tô lembrando. Porque talvez alguém quer ofender, eu entendi, Weber. Pelo menos alguém já defende, fala, aconteceu que não fez porque já no transcorrer do bate-papo. De acordo com as 3 perguntas que eu estava, eu já tinha informado a mim para chegar até ele para ser mais breve. Sim. Nós não podemos dar resposta há muito tempo. Então, de acordo com o que o Alisson respondeu, por setor de cada segmento, cada loja. Isso foi num consenso junto com o prefeito, com o Gustavo, com o Aldenir, foi o que a gente conversou hoje de manhã. Isso. Não vai ter problema. Então, se cada um se adequar, seguir o que a gente conversou. Acabou de conversar, de deixar claro. A minha pergunta foi só para evitar que alguém depois no grupo fale, as perguntas que a gente colocou no grupo não foi feito para o prefeito. Não, sim, certo? Mas foi respondida por cada segmento. Eu acho que tem uma coisa que não foi comentada, mas eu acho que também é muito cedo para se tratar agora, essa questão do verão. Eu acho que nem deve, eu acho né? Que isso aqui, como o Júlio falou, a gente não sabe se o decreto vai terminar mesmo. Isso daí é lá para frente, né? Não sabe se vai ter prorrogação, como é que é. Eu acho muito cedo para tratar disso. É que tinha uma pergunta, Júnior, o seguinte, que se você vai tomar alguma atitude depois para tentar facilitar os comerciantes se restabelecerem, e se você poderia realizar o feirão sem custo para os comerciantes. Essa era a pergunta básica que eles queriam fazer. Até fugindo um pouco do momento coronavírus, mas era uma situação que estava no nosso radar esse ano, da gente fazer 2 feirões, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Né? Então já havia esse planejamento, né, diante do êxito que ocorreu, mas, né, como o Daniel falou, é difícil a gente falar em datas. O que a gente pode, de repente, sair alinhado daqui, a possibilidade, sim, de terminando essa quarentena, da gente fazer sim, e diante do cenário que foi criado, que é um cenário, digamos, extraordinário, né, a prefeitura pode sim propor esse suporte, que é uma forma de poder dar uma movimentada. E até de repente, né, e aí em conjunto com vocês, a gente tentar criar ele de uma maneira um pouco maior, né, onde possa abranger mais comerciantes e também de repente expandindo também a própria área a praça de alimentação, para poder contemplar de repente aquele pessoal que teve uma queda de faturamento nesse período. Então fica desde já aqui o compromisso, né, para que a gente trate isso, né, um compromisso da prefeitura para a realização dele, em um formato maior, entendeu? Em um formato onde não tenha custo, né, e que possa, de certa forma, recuperar um pouco dessa perda que vai haver nesse período aqui. Então, a Meia, a Flávia, a Cátia, todos os pedidos eu estou perguntando se, como os atendimentos eles vão em 1 hora, né, tomando todas as precauções, tinha como fazer. Mas como você já respondeu logo isso, então... Já foi resolvido. O que acontece? Essa é uma normativa nova, né? Acho que é importante a gente frisar de novo o que ocorre. A questão dos salões de beleza, dos cabeleireiros, dos manicures,
do pessoal que trabalha com estética não tinha nada nesse sentido que permitisse, porque ele é um atendimento presencial. Então todo atendimento presencial ele está suspenso. Ocorre que diante, eu acho que da necessidade, todo mundo precisando trabalhar, hoje o governador, na coletiva de imprensa, ele acabou permitindo o funcionamento desse tipo de serviço, mas não pode ocorrer dentro do salão de beleza. Ele vai ter que ocorrer na residência da pessoa, respeitando as normas de segurança, tudo. Então, é possível, né? É de uma maneira assim restrita, mas ele pode também manter aí o seu atendimento. Essa pergunta responde uma outra que eles tinham feito com relação a... Porque Paraíso, no decreto de Paraíso, permitia que fosse atendido os cabeleireiros uma pessoa com horário marcado de cada vez no próprio salão. Então, essa determinação que já foi feita pelo governador também já responde isso, já mata essa questão. Que tinha pessoa questionando por que era diferente o nosso decreto aqui de Palmares do decreto de Paraíso que permitia isso. Então, mais um ponto que foi esclarecido, então. E também lá em Paraíso, o prefeito, né, foi decreto e o pessoal da vigilância passou de cada setor para entregar o decreto e explicar, você vai lá, você marca o horário para o seu cliente e você dá um intervalo de 40 minutos após o atendimento para ter a higienização e não ter o contato. Então o povo estava querendo saber o porquê o decreto de Paraíso tinha essa abertura e o nosso não tinha. O nosso já era mais fechado, você não podia fazer nada. Na verdade, Dani, respondendo essa situação, é como eu disse anteriormente, nós procuramos seguir a orientação do governo do estado de São Paulo, que é o que norteia os outros municípios. Eu, inclusive, procurei ontem dar uma volta em Catanduva, às 4 horas da tarde, estava tudo fechadinho. Confesso que eu não fui para Paraíso, hoje que eu tomei ciência dessa situação, mas é uma situação que não está nas deliberações do governo do estado, nem no decreto e nem nas deliberações que são feitas pelo comitê do Covid-19 do governo do estado. Até então, não tinha nenhuma margem para esse tipo de trabalho ocorrer dentro da legalidade. Hoje, na coletiva de imprensa do Dória, que se permitiu esse tipo de atendimento. Porque na verdade, muitas atividades, né? Então você coloca lá comerciantes e prestador de serviço, mas qual tipo de prestador de serviço? Porque tem vários tipos de prestador de serviço. Então, na verdade, a lei ela é muito fechou lá, então você tem que saber interpretar. Por isso que eu coloquei no grupo, que na verdade, o primeiro passo seria você ver o decreto, né? Porque tudo você tem uma lei a ser seguida. Então você tem que ver o decreto, você tem que entender o decreto, porque eu entendo de uma forma, o Weber como advogado entende de outra forma. De maneira correta, né? O Elber, advogado da prefeitura, entende de outra forma, não pode ser igual a do Weber, que também é um advogado. Então tudo é interpretação. Então a gente teria que ter um norte, que é onde não estava tendo, né? Sim. Mas essa questão do Paraíso, então, ela está fora do decreto. Agora está. Fora do decreto. Está trabalhando à margem do decreto. A margem do decreto. Só uma colocação. Desde o início. Desde o início ela está errada. Uma coisa que ficava clara no decreto é a suspensão do atendimento presencial. Então se imaginava que para essa suspensão, o manicure, cabeleireiro, que é um atendimento presencial, não poderia. Então, é esse o entendimento. Hoje, o Dória foi questionado exclusivamente a respeito disso e ele deu essa posição. Então hoje que esclareceu. Então o que ficava claro pra gente é o não atendimento presencial. Então, eu já entendia da forma que foi falado aí. Você está falando que você não pode ter o atendimento presencial dentro do seu comércio. Dentro do seu comércio. A pessoa não pode estar presente dentro. Mas ela pode, ô Lu, eu quero um short. Você manda foto pra mim? Manda, eu quero esse. Tô passando na loja pra pegar. Eu não entrei dentro da loja. Então ela não me atendeu presencial dentro da loja. Eu já entendia dessa forma. Mas aí cada um entende da forma que... Eu estou colocando aqui, quando eu falo exclusivamente da questão de cabeleireiro, manicure. Essa questão aí, você tem razão. Eu não penso igual você está falando aí. Você está com a porta fechada, você manda na casa da pessoa, sei lá. Que é o que eu mandei, até mandei no grupo várias vezes. O artigo 2 fala que fica suspenso
lá, presencial, Então, no bares, consumo local, ou seja, lá dentro. Você pode consumir, eu peguei meu sorvete lá na sorveteria do Juninho, saí na rua e posso chupar meu sorvete. Mas você não tem que ficar em frente à sorveteria. Essa é a questão. Você pode sair chupando, bebendo cerveja, chupando sorvete, tudo. Só que eu tenho problema com isso, eu tenho um sério problema com isso, porque o pessoal que vai lá, eles gostam de sentar e consumir ali. E no caso domingo, comigo aconteceu um caso muito chato, porque é muito difícil pra gente que tem comércio, pro comerciante chegar pro público e falar assim, sai, dá licença, você não pode ficar aqui, entendeu? Porque a gente precisa do público. Então eu tive vários problemas devido a isso, porque aí o que aconteceu? Eu falei que não podia consumir ali dentro, eles pegaram e sentaram na calçada. E como você vai falar pro cliente? Gente, por favor, levanta da calçada que é pública, entendeu? Então, é comportamento. Então a gente tem esse tipo de problema. É comportamento. E você, como policial, você pode impedir a pessoa, vamos supor, uma pessoa sentada? Então ela também não pode, né? Entendeu? Então, e no meu segmento também é difícil não ter aglomeração. Como que eu vou entregar, no caso, pão? Eu não tenho como entregar todos esses tipos de pão de uma vez só, entendeu? O que eu tenho que fazer? Igual ele falou, seguir as normas. Mas como que eu vou falar pro pessoal? Gente, por favor, afasta. Entendeu? É complicado. Você pode fazer. Tem que ficar colocar um espaçador no chão. Só se eu sinalizar, você pode fazer alguma coisa assim. Tudo depende. Agora também você não pode chegar deixar lá à vontade. na sua padaria. Marcar a calçada, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Vai entrando um por vez, faz uma fila, igual a lotérica, coloca a fita, cone, alguma coisa assim. Vai ter que se adequar. Põe a sua mesinha ali. É difícil, porque até a gente tem. É horário de pico também, né? Não é todo. Não é... Porque, ó, no meu caso, o que eu fiz no escritório? A porta fica fechada, certo? Cada vez que chega um cliente, eu abro a porta, ele entra, eu atendo. Chega outro, ele espera do lado de fora, com a porta fechada com chave. Se ela ficar encostada, ele abre a porta e entra. Sem exceção, certo? Então ele chega, vê que a porta está fechada, eu falo, aguarda um minuto, acabo de atender e atendo o próximo. Eu estou fazendo isso. Inclusive, nós vamos estar fazendo também um monitoramento com os escritórios. O que acontece? A gente consultou com relação a escritórios de contabilidade, porque a gente sabe todo mundo que está no período do imposto de renda. E o atendimento presencial em escritórios também estão suspensos. Então a gente vai estar buscando fazer essa orientação também para os escritórios de contabilidade aqui da cidade. Ele não também como as outras atividades. Ele não está obrigado a parar de trabalhar, mas ele não pode ter atendimento ao público. Então talvez a pessoa vai ter que chegar lá, assim como nos outros comércios, deixa a documentação e faz o trabalho por telefone. É o que a gente já vem fazendo. E é uma dúvida que vem no momento ainda de imposto de renda, porque não tem um norte ainda, vai protelar a entrega do imposto de renda ou não vai. Esse mês termina o imposto de renda pessoa física, né? Agora em abril, maio termina o PJ, né? Então são dúvidas que a gente vai... E nenhum eles postergaram. As outras obrigações acessórias até agora não foram postergadas, então a gente não pode parar. Se parar, simplesmente o cliente vai pagar multa, vai pagar tudo mais. E assim por diante. E a gente vai, como hoje a gente aproveitou que a gente tinha esse esclarecimento, esse bate-papo, para poder tirar todas as dúvidas que não estavam claras dentro das normativas, a gente entrou em contato com os órgãos para poder tirar essas dúvidas e trazer o maior número de informação e clareza possível para que todos possam desempenhar as suas atividades. Sem dúvida, pessoal. Tranquilo. Da minha parte tá tranquilo. Vamos confirmar se tem alguma pergunta para não sair depois falando algo por aí que pode chatear alguém, alguma coisa nesse sentido. Conversa nós vai ter no grupo sossegado. Ô, gente. Sentindo qualquer coisa aí, nariz escorreu, corre no posto. E isso aí está gerando, né, uma certa dificuldade para o pessoal, muitas vezes botando o pessoal que vem aí em risco
de uma forma desnecessária. Então, os canais de telefone estão à disposição, os canais Façam de as perguntas, Rafael. Os canais de e-mail estão à disposição também para o pessoal possa tirar algumas dúvidas sem a necessidade de repente estar vindo a todo momento aí. Só lembrando, a questão de vacinação dos idosos está acontecendo, mas o governo está disponibilizando de pouca quantidade e está repondo sempre que acaba, então não é todo dia que tem, o pessoal pode estar entrando em contato para saber por telefone se tem, se vai disponibilizar naquele dia, para não vir e perder a viagem de repente. Então a unidade de saúde aí, aproveitando a audiência que estamos tendo aí, para deixar essa questão aí para o pessoal também só vir no caso de extrema necessidade realmente. Já que você falou disso, que tocou nessa questão, uma pergunta. Bastante gente me questionou na questão do jornal por que Paraíso fez a vacinação na residência dos idosos, se Palmares fez ou não fez esse mesmo procedimento, ou se tem alguma previsão para isso. Olha, eu posso responder pelo que eu fiquei sabendo. A minha avó foi tomar e aí chegou uma pessoa pedindo para ir dar a vacina na mãe que estava debilitado, que tinha quebrado o braço. Aí falaram que iam dar de fim de semana. Não sei se isso procede, se dá de fim de semana. Eu vou fazer uma colocação. A questão, para nós, informações que temos diárias da questão, a gente tem o controle de alguns idosos, da maioria, aqueles necessitados que estão acamados pelos postos de saúde da família, e essas pessoas, a agenda era ser vacinada agora no sábado, essas pessoas em casa, essas que são cadastradas junto ao município. Se porventura alguma não for, pode estar entrando em contato aqui com o município. De repente são pessoas que se enquadraram nessa condição agora, recentemente, então pode estar entrando em contato aqui que provavelmente vai ser atendido nessa mesma questão, a domicílio. Mas para esses casos de pessoa acamada, foi feito agora no sábado. Uma coisa que eu não sei se é possível ou não, eu vou perguntar. A Prefeitura de Itabapuã direcionou em locais diferentes o atendimento das pessoas que acreditam que estão com algum problema, têm algum sintoma parecido, para que ele não seja atendido junto com as outras. Existe essa possibilidade, algum jeito de fazer isso ou não? No próprio posto de saúde, mas dividiu. As pessoas que apresentam sintoma entram nessa porta, as outras vão nessa. A gente estava com a presença da secretária de saúde até agora há pouco, mas ela teve que se ausentar, porque ela foi chamada ali para socorrer uma situação. Então eu vou tentar responder aquilo que a gente conversa no dia a dia e que ela passa para a gente. Como eu coloquei, como as vacinas elas estão vindo em quantidade limitada, não ainda foi suficiente nem para fazer essa divisão. Porque não na questão da vacina, no próprio atendimento geral. O atendimento geral a gente continua mantendo ele, né, da forma que é nos postos de saúde da família, no posto geral. E essa é uma questão que, conforme a necessidade for se colocando, é possível se ajustar. Mas uma vez que a gente ainda tem uma condição de controle, ainda não foi determinado nada desse tipo, entendeu? Mas que, se necessário for, é possível estar se ajustando. Você tinha uma pergunta para fazer, Roberto? Não, no próprio grupo lá, mas era para secretário, eu acho, né? No próprio grupo lá do comércio, eles colocam que poderia estar tirando até o salário do vereador, do prefeito, porque diz que o pessoal dos agentes lá que trabalham no posto, só está faltando material para se proteger. E eu ia comentar com a secretária. Mas é porque não encontra com relação à falta de material, não é um problema apenas, né, do nosso município. Os outros municípios, o estado e a União, ela está tendo uma dificuldade de comprar. Hoje nós temos uma quantidade reduzida aí no número de máscaras, nós temos o álcool gel, nós temos os EPIs necessários, mas realmente tem uma dificuldade de encontrar esses produtos hoje em dia, sim. Realmente está tendo essa dificuldade. O próprio governo do estado, como eu mencionei aquela hora, ele está solicitando junto às penitenciárias, onde tem esse tipo de trabalho, que faça essa confecção dessas máscaras dentro do presídio, porque não está tendo quantidade suficiente para atender a demanda. Então, essa falta essa possível falta de um estoque maior não é por causa de questão orçamentária ou financeira, mas é porque não tem produto necessário aí no mercado. Não abrange a demanda. Isso, e com relação à redução de subsídios aí de agente político,
né, aí eu, no meu ponto de vista, não vejo problema nenhum, né, eu acho que aí vai do acordo de cada um, né, mas a falta de equipamento não se dá por causa de questão orçamentária ou financeira, né, se há uma falta de um estoque maior, é porque não tem hoje fornecedor suficiente para entregar esses produtos. Você até tinha falado que os presídios vão começar a produzir agora para auxiliar. Produzir as máscaras. As máscaras para começar a auxiliar na produção. O álcool gel, né, tem muitas indústrias aí do setor sucroalcooleiro, outras indústrias do setor de produtos correlatos aí, se unindo para poder oferecer esse produto, porque também está em falta no mercado. Mas é uma... Eu disse sobre isso, sobre o salário, mas eu quis dizer governantes, todos maiores, porque eu sei o salário dos vereadores e sei o salário do prefeito. Aqui em Palmares, se tirar de vocês, não vai adiantar nada para nós, olha o tanto de comerciante que tem aqui. E o que falta ainda, né? Eu disse no sentido do presidente, dos deputados, porque aí sim, se você ou reduzir, que nem eu vi na internet, de reduzir de 30% a 30% o salário deles, vai ser muito dinheiro para o Brasil. Agora, se colocaram de vocês aí aqui, aí eu já não fui eu. O que eu falei foi dos governantes, eu falei mesmo, porque o presidente ganha muito bem, os deputados ganham muito bem. Então, se tirasse pelo menos uma parte deles, do dinheiro deles, porque eu só tô vendo assim, o cantor fulano deu 2 milhões, o cantor ciclano deu 1 bilhão, o outro deu tanto. Esse dinheiro tá indo pra onde? Que ninguém dá uma satisfação pra nada. Então, cada realidade tem uma realidade, a nossa cidade tem uma realidade. Que nem o Tucci, é um vereador, se você tira o salário dele, ele não pode trabalhar como cabeleireiro. Ele vai viver do quê? Você, funcionário da usina Catanduva, que todo mundo sabe como é que tá. Se tira o seu salário, você vai viver do quê? Você tem família. Então, as pessoas também têm que ter um pouco de consciência e falar coisas produtivas, né, eu acho. Mas isso aí, pelo que eu pude entender aí, como o São Juninho falou, não é o caso de dinheiro para comprar, e sim a matéria-prima para poder produzir essas máscaras, porque está em falta, né, Juninho? Sim, hoje desde os equipamentos de alta complexidade, que são os respiradores, que é o principal equipamento hoje para atender a pessoa que tem aquele sintoma agravado da Covid, é o respirador. Não tem respirador suficiente, não tem, tem empresas de outros segmentos tentando se adaptar à produção para poder produzir esse equipamento. Então hoje no Brasil tem uma falta dos EPIs, que são equipamentos de proteção de uma complexidade mais baixa, que seriam mais fáceis de ser produzidos, estão em falta, e também a gente tem a falta dos equipamentos de alta complexidade, que são os respiradores. Por quê? Com a questão do coronavírus, dessa crise, criou uma demanda, né, exponencial, uma demanda maior do que a indústria era capaz de produzir. Mas essas adequações, né, estão sendo feitas, e acredito que no espaço aí entre 15 dias a um mês, né, não que vai ter a quantidade suficiente, mas vai ter uma quantidade pelo menos mínima para atender todas essas necessidades. Boa tarde. Gabriel, só mais uma perguntinha. Estava conversando com o Alisson, a gente do comércio, nem na porta do nosso comércio a gente não vai poder ficar, tem que ficar dentro do comércio. Não tem uma determinação clara, né, com relação a isso. Eu acho que aí vai todo mundo, né, buscar uma forma que evite, né, de repente, estimular essa aglomeração de pessoas. Entendo. Mesa, cadeira. Não, sei. Mesa, cadeira, a gente não pode se for atender e colocar. começar a colocar cadeira na frente do atendimento seu, alguém vai sentar. Não é sobre a mesa e sobre cadeira. Eu falo assim, eu na porta do meu comércio. Entendeu? Às vezes eu posso ficar na porta do meu comércio. Você sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte, entenda bem. Você fica na porta do comércio. Alguma pessoa para conversar com você. Normal. Só que ela parar para conversar com você, dá a entender a terceiros ou a outra que está tendo um certo tipo de manifestação e assim por diante. Outra para e conversa com ele. A gente sabe que aqui em Palmares acontece muito disso. Dentro de 10 minutos tem uma rodinha tem no lugar. Tem 5, 6 a conversar. Então, esse é o problema. Essa aglomeração, viu? Mas essa aglomeração, viu,
Essa aglomeração aí eu você sei vai que falar não meia pode. porta, pode ser. Falando eu ficar na porta do meu comércio. Entendeu? Se não tem ninguém e eu ficar na porta do meu comércio, não tem problema. Você não pode pegar uma cadeira, tipo, chegar uma cadeira, você colocar cadeira, essas coisas, na porta do seu comércio. Entendi, mas não para os outros sentar. Pra mim, eu posso sentar na porta do seu comércio. Eu O único posso. problema, tipo assim, você tá lá. Eu vou lá, chego lá e fico que nem o Eber Não, falou. entendi. Aí daqui a pouco o André chega pra conversar comigo, com você. Existe, porque é que eu tô falando, eu toco as pessoas. Existe. Vai existir. O que o Alisson falou faz sentido, porque hoje eu fui na casa do meu pai, eu fiquei sentado na área 10 minutos e chegaram 4 pessoas, cara. Amigo, pra conversar com o igual ali, quantas pessoas não param por seja pra tirar uma dúvida, Chega, eu que seja entendo pra isso daí, só que eu conversar. falo assim, que eu toco. Não, eu entendi. Porque a pessoa começa a chegar... E ali no André é um local mais frequente, as pessoas Às vezes as pessoas querem conversar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Até porque eu já fui um funcionário público também, quer tirar alguma dúvida, entendeu? Então, mas por isso que eu falei a recomendação de às vezes aglomeração tipo praça, porque é o mesmo... Então faz sentido não pode tomar providência se posicionar para... É mais a gente orientar, né, para que não tenha. Mas beleza, eu tá esclarecido aí a minha parte. Bom, gente, então eu acho que deu pra gente caminhar um pouco aqui, né, deu para ficar claro, né, que se a gente poder respeitar as normativas que estão no decreto, cada um vai poder trabalhar. O que eu acho importante frisar, né, é a questão de respeitarmos as normas estabelecidas, porque o que acontece? O próprio governo do estado, através da promotoria, ele visita as cidades. Então, se ele vê que a gente não está tomando as medidas, ele vai tomar uma medida por si só. De repente, restringindo alguma circulação ou cobrando alguma atitude que venha dificultar a gente dar continuidade no funcionamento e na operação das atividades de vocês. Então eu acho importante a gente ter esse comprometimento, né, de cumprir aqui e cada um poder ajudar e orientar para a gente poder seguir isso daí e também contribuir com a questão sanitária. Agradecer a presença e a colaboração de todos vocês, e deixar o canal de comunicação aberto, né, caso as coisas venha sofrendo alterações, venha sofrendo mudanças, né, a gente está aí à disposição. Me comprometo também, como eu disse no começo, a gente está trazendo a orientação para vocês das ações e das medidas que vêm sendo feitas para poder assistir a todos nesse momento de dificuldade. Então nós vamos estar orientando aí para vocês via os meios aí de comunicação, as redes sociais, e também enviando no grupo para vocês. Espero ter podido esclarecer as dúvidas e que vocês saiam daqui um pouco mais tranquilos e também, eu acho que esperançosos, para que a gente possa atravessar junto esse momento de dificuldade. Muito obrigado a todos os presentes e os que não estão aqui presentes, e que, se Deus quiser, essa crise vai passar e todos nós vamos sair fortalecidos, mais fortes do que nós entramos. Uma boa noite a todos. Calçada que é pública, entendeu? Então, É comportamento. então a gente tem esse tipo de problema. É comportamento. E na Você, como policial, você pode impedir a pessoa, vamos supor, uma pessoa lá sentada? Então ela também não pode, né? Entendeu? Então, e no meu segmento também é difícil não ter aglomeração. Como que eu vou entregar, no caso, pão? Eu não tenho como entregar todos esses tipos de pão de uma vez só, entendeu? O que eu tenho que fazer? Igual ele falou, seguir as normas. Mas como que eu vou falar pro pessoal? Gente, por favor, afasta. Entendeu? Algumas É orientações complicado. você pode fazer. Tem que ficar Colocar um espaçador no chão. Só se eu Não, sinalizar, você pode fazer se alguma coisa adequar. assim. Tudo depende. Agora também você não pode pode chegar deixar lá e falar à vontade. da sua padaria. Marcar a calçada, fazer sei nada pra lá, melhorar alguma o coisa seu assim do rendimento. tipo. Vai entrando um por vez, faz uma fila igual a lotérica, Colocar fita, cone, Você alguma coisa vai assim. ter que se adequar. Põe essa mesinha ali. É difícil, porque até a gente tenta, é horário mas de tem pico coisa também, que- né? Não é todo. Não é Porque, no meu caso, o que eu fiz no escritório? A porta fica fechada, certo? Cada vez que chega um cliente, eu abro a porta, ele entra, eu atendo. Chega outro, ele espera do lado de fora, com a porta fechada com chave. Se ela ficar encostada, ele abre a porta e entra. Sem exceção, certo? Então ele chega, vê que a porta está fechada, eu falo, aguarda 1 minuto, acabo de atender e atendo o próximo. Eu estou fazendo isso. Inclusive, Weber, nós vamos estar fazendo também um comunicado nos escritórios. O que acontece? A gente consultou com
escritórios de contabilidade, porque a gente sabe todo mundo que está no período do imposto de renda. E o atendimento presencial em escritórios também estão suspensos. Então a gente vai estar buscando fazer essa orientação também para os escritórios de contabilidade aqui da cidade. Ele não também como as outras atividades. Ele não está obrigado a parar de trabalhar, mas ele não pode ter atendimento ao público. Então talvez a pessoa vai ter que chegar lá, assim como nos outros comércios, deixa a documentação e faz o trabalho por telefone. É o que a gente já vem fazendo. E é uma dúvida que vem no momento ainda de imposto de renda, porque não tem um norte ainda, vai protelar a entrega do imposto de renda ou não vai. Esse mês termina o imposto de renda pessoa física, né? Agora em abril, maio termina o PJ, né? Então são dúvidas que a gente vai... E nenhum eles postergaram. As outras obrigações acessórias até agora não foram postergadas, então a gente não pode parar. Se parar, simplesmente o cliente vai pagar multa, vai pagar tudo mais. E assim por diante. E a gente vai, como hoje a gente aproveitou que a gente tinha esse esclarecimento, esse bate-papo, para poder tirar todas as dúvidas que não estavam claras dentro das normativas, a gente entrou em contato com os órgãos para poder tirar essas dúvidas e trazer o maior número de informação e clareza possível para que todos possam desempenhar as suas atividades. Sem dúvida, pessoal. Tranquilo? Da minha parte tá tranquilo. Vamos confirmar se tem alguma pergunta para não sair depois falando algo por aí que pode chatear alguém, alguma coisa nesse sentido. Conversa nós vai ter no grupo sossegado. Ô, gente. Sentindo qualquer coisa aí, nariz escorreu, corre no posto. E isso aí está gerando, né, uma certa dificuldade para o pessoal, muitas vezes botando o pessoal que vem aí em risco de uma forma desnecessária. Então, os canais de telefone estão à disposição, os canais Façam de e-mail, as perguntas, Rafael. os canais de e-mail estão à disposição também para o pessoal possa tirar algumas dúvidas sem a necessidade de repente estar vindo a todo momento aí. Só lembrando, a questão de vacinação dos idosos está acontecendo, mas o governo está disponibilizando de pouca quantidade e está repondo sempre que acaba, então não é todo dia que tem, o pessoal pode estar entrando em contato para saber por telefone se tem, se vai disponibilizar naquele dia, para não vir e perder a viagem de repente. Então a unidade de saúde aí, aproveitando a audiência que estamos tendo aí, para deixar essa questão aí para o pessoal também só vir no caso de extrema necessidade realmente. Já que você falou disso, que tocou nessa questão, uma pergunta. Bastante gente me questionou na questão do jornal por que Paraíso fez a vacinação na residência dos idosos, se Palmares fez ou não fez esse mesmo procedimento, ou se tem alguma previsão para isso. Olha, eu posso responder pelo que eu fico vendo. A minha avó foi tomar e aí chegou uma pessoa pedindo para ir dar a vacina na mãe que estava debilitado, que tinha quebrado o braço. Aí falaram que iam dar de fim de semana. Não sei se isso procede, se dá de fim de semana. Eu vou fazer uma colocação. A questão, para nós, informações que temos diárias da questão, a gente tem o controle de alguns idosos, da maioria, aqueles necessitados que estão acamados pelos postos de saúde da família, e essas pessoas, a agenda era ser vacinada agora no sábado, essas pessoas em casa, essas que são cadastradas junto ao município. Se porventura alguma não for, pode estar entrando em contato aqui com o município. De repente são pessoas que se enquadraram nessa condição agora, recentemente, então pode estar entrando em contato aqui que provavelmente vai ser atendido nessa mesma questão, a domicílio. Mas para esses casos de pessoa acamada, foi feito agora no sábado. Uma coisa que eu não sei se é possível ou não, eu vou perguntar. A Prefeitura de Itabapuã direcionou em locais diferentes o atendimento das pessoas que acreditam que estão com algum problema, têm algum sintoma parecido, para que ele não seja atendido junto com as outras. Existe essa possibilidade, algum jeito de fazer isso ou não? No próprio posto de saúde, mas dividiu. As pessoas que apresentam sintoma entram nessa porta, as outras vão nessa.
A gente estava com a presença da secretária de saúde até agora há pouco, mas ela teve que se ausentar, porque ela foi chamada ali para socorrer uma situação. Então eu vou tentar responder aquilo que a gente conversa no dia a dia e que ela passa para a gente. Como eu coloquei, como as vacinas elas estão vindo em quantidade limitada, não ainda foi suficiente nem para fazer essa divisão. Porque o pessoal... não na questão da vacina, no próprio atendimento geral. O atendimento geral a gente continua mantendo ele, né, da forma que é nos postos de saúde da família, no posto geral. E essa é uma questão que, conforme a necessidade for se colocando, é possível se ajustar. Mas uma vez que a gente ainda tem uma condição de controle, ainda não foi determinado nada desse tipo, entendeu? Mas que, se necessário for, é possível estar se ajustando. Você tinha uma pergunta para fazer, Roberto? Não, no próprio grupo lá, mas era tipo secretário, eu acho, né? No próprio grupo lá do comércio, eles colocam que poderia estar tirando até o salário do vereador, do prefeito, porque diz que o pessoal dos agentes lá que trabalham no posto, o pessoal está faltando material para se proteger. E eu ia comentar com a secretária. Mas é porque não encontra Com relação à falta de material, não é um problema apenas, né, do nosso município. Os outros municípios, o Estado e a União, ela está tendo uma dificuldade de comprar. Hoje nós temos uma quantidade reduzida aí do número de máscaras, nós temos o álcool gel, nós temos os EPIs necessários, mas realmente tem uma dificuldade de encontrar esses produtos hoje em dia, sim. Realmente está tendo essa dificuldade. O próprio governo do estado, como eu mencionei aquela hora, ele está solicitando junto às penitenciárias, onde tem esse tipo de trabalho, que faça essa confecção dessas máscaras dentro do presídio, porque não está tendo quantidade suficiente para atender a demanda. Então, essa falta essa possível falta de um estoque maior não é por causa de questão orçamentária ou financeira, mas é porque não tem produto necessário aí no mercado. Não abrange a demanda. Isso, e com relação à redução de subsídios aí de agente político, né, aí eu, no meu ponto de vista, não vejo problema nenhum, né, eu acho que aí vai do acordo de cada um, né, mas a falta de equipamento não se dá por causa de questão orçamentária ou financeira, né. Se há uma falta de um estoque maior, é porque não tem hoje fornecedor suficiente para entregar esses produtos. Você até tinha falado que os presídios vão começar a produzir agora para auxiliar. Produzir as máscaras. As máscaras para começar a auxiliar na produção. O álcool gel, né, tem muitas indústrias aí do setor sucroalcooleiro, outras indústrias do setor de produtos correlatos aí, se unindo para poder oferecer esse produto, porque também está em falta no mercado. Mas Eu disse sobre isso, sobre o salário, mas eu quis dizer governantes, todos os maiores, porque eu sei o salário dos vereadores e sei o salário do prefeito. Aqui em Palmares, se tirar de vocês não vai adiantar nada para nós, olha o tanto de comerciante que tem aqui. E o que falta ainda, né? Eu disse no sentido do presidente, dos deputados, porque aí sim, se você ou reduzir, que nem eu vi na internet, de reduzir de 30% a 30% o salário deles, vai ser muito dinheiro para o Brasil. Agora, se colocaram de vocês aí aqui, aí eu já não fui eu. O que eu falei foi dos governantes, e eu falei mesmo, porque o presidente ganha muito bem, os deputados ganham muito bem. Então, se tirasse pelo menos uma parte deles, do dinheiro deles, porque eu só tô vendo assim, o cantor fulano deu 2 milhões, o cantor ciclano deu 1 bilhão, o outro deu tanto. Esse dinheiro tá indo pra onde? Que ninguém dá uma satisfação pra nada. Então, cada realidade tem uma realidade, a nossa cidade tem uma realidade. Que nem o Tucci, é um vereador, se você tira o salário dele, ele não pode trabalhar como cabeleireiro. Ele vai viver do quê? Você, funcionário da usina Catanduva, que todo mundo sabe como é que tá. Se tira o seu salário, você vai viver do quê? Você tem família. Então, as pessoas também têm que ter um pouco de consciência e falar coisas produtivas, né, eu acho. Mas aí, pelo que eu pude atender aí, como o Juninho falou, não é o caso de ir para comprar, sim é matéria-prima para poder produzir essas máscaras, porque está em falta, né, Juninho? Sim, hoje desde os equipamentos de alta complexidade, que são os respiradores, que é o principal equipamento hoje para atender a pessoa que tem aquele sintoma agravado da Covid,
é o respirador, não tem respirador suficiente, não tem, tem empresas de outros segmentos tentando se adaptar à produção para poder produzir esse equipamento. Então hoje no Brasil tem uma falta dos EPIs, que são equipamentos de proteção de uma complexidade mais baixa, que seriam mais fáceis de ser produzidos, estão em falta, e também a gente tem a falta dos equipamentos de alta complexidade, que são os respiradores. Por quê? Com a questão do coronavírus, dessa crise, criou uma demanda, né, exponencial, uma demanda maior do que a indústria era capaz de produzir. Mas essas adequações, né, estão sendo feitas e acredito que no espaço aí entre 15 dias a um mês, né, não que vai ter a quantidade suficiente, mas vai ter uma quantidade pelo menos mínima para atender todas essas necessidades. Boa tarde. Gabriel, só mais uma perguntinha. Estava conversando com o Alisson, a gente do comércio, nem na porta do nosso comércio a gente não vai poder ficar, tem que ficar dentro do comércio. Não tem uma determinação clara, né, com relação a isso. Eu acho que aí vai todo mundo, né, buscar uma forma que evite, né, de repente, estimular essa aglomeração de pessoas. Entendo. Mesa, cadeira. Não, sei. Se for atender e começar a colocar cadeira na frente do atendimento seu, alguém vai sentar. Não é sobre a mesa e sobre cadeira. Fala assim, eu na porta do meu comércio. Entendeu? Às vezes eu posso ficar na porta do meu comércio. Você sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte, entenda bem. Você fica na porta do comércio. Alguma pessoa para conversar com você. Normal. Só que ela parar para conversar com você, dá a entender a terceiros ou a outra que está tendo um tipo de manifestação e assim por diante. Outra para e conversa com ele. A gente sabe que aqui em Palmares acontece muito disso. Dentro de 10 minutos tem uma rodinha no lugar. Tem 5, 6 na conversa. Então, esse é o problema. Essa aglomeração, viu? Mas essa aglomeração, viu, essa aglomeração aí eu sei que não pode. Falando eu ficar na porta do meu comércio. Entendeu? Se não tem ninguém e eu ficar na porta do meu comércio, não tem problema. Você não pode pegar uma cadeira, tipo, chegar uma cadeira, você colocar cadeira, essas coisas, na porta do seu comércio. Mas não para os outros sentar, para mim eu posso sentar. Na porta do seu comércio. Eu posso. O problema, tipo assim, você tá lá, eu vou lá, chego lá, que nem o Eber falou. Entendi. Aí daqui a pouco o André chega para conversar comigo, com você. Existe, porque ainda não falou, eu coloco as pessoas. Existe. Vai existir. O que o Alisson falou faz sentido, porque hoje eu fui na casa do meu pai, eu fiquei sentado na área 10 minutos e chegaram 4 pessoas, cara. Amigo, pra conversar com o lado, igual ali, quantas pessoas não param por seja pra tirar uma dúvida, Chega, eu seja pra entendo isso daí, conversar. só que eu falo assim, porque eu toco. Não, eu entendi. Porque a pessoa chega e ali no André não faz mais fragmento, as pessoas às vezes as pessoas querem conversar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Até porque eu já fui um funcionário público também, quer tirar alguma dúvida. Entendeu? Então, mas por isso que eu falei a recomendação de às vezes aglomeração tipo praça, porque é o mesmo. Então faz sentido pode tomar providência assim, se posicionar para. É mais a gente orientar, né, para que não tenha. Mas beleza, eu tá esclarecido aí a minha parte. Bom, gente, então eu acho que deu para a gente caminhar um pouco aqui, né? Deu para ficar claro, né, que se a gente poder respeitar as normativas que estão no decreto, cada um vai poder trabalhar. O que eu acho importante frisar, né, é a questão de respeitarmos as normas estabelecidas, porque o que acontece? O próprio governo do estado, através da promotoria, ele visita as cidades. Então, se ele vê que a gente não está tomando as medidas, ele vai tomar uma medida por si só. De repente, restringindo alguma circulação ou cobrando alguma atitude que venha dificultar a gente dar continuidade no funcionamento e na operação das atividades de vocês. Então, eu acho importante a gente ter esse comprometimento, né, de cumprir aqui e cada um poder ajudar e orientar para a gente poder seguir isso daí e também contribuir com a questão sanitária. Agradecer a presença e a colaboração de todos vocês, e deixar o canal de comunicação aberto, né, caso as coisas venham sofrendo alterações, venham sofrendo mudanças, né, a gente está aí à disposição. Me comprometo também, como eu disse no começo, a gente está trazendo a orientação para vocês das ações e das medidas que vêm sendo feitas para poder assistir a todos nesse momento de dificuldade. Então nós vamos estar orientando aí para vocês
via os meios aí de comunicação, as redes sociais, e também enviando no grupo para vocês. Espero ter podido esclarecer as dúvidas e que vocês saiam daqui um pouco mais tranquilos e também, eu acho que esperançosos, para que a gente possa atravessar junto esse momento de dificuldade. Muito obrigado a todos os presentes e os que não estão aqui presentes, e que, se Deus quiser, essa crise vai passar e todos nós vamos sair fortalecidos, mais fortes do que nós entramos. Uma boa noite a todos.